Campeões Cast, e nesse mês das mães, nada melhor do que a gente estar aqui hoje com a Andressa Escobar, uma mãe atípica que hoje vai falar por uma linguagem de várias mães aí do nosso Brasil, né? Sobre tudo isso. Andressa, é uma satisfação enorme, né? Estar com você hoje aqui no Campeões Cast, campeões da sua própria história. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui, me sinto honrada de poder conversar um pouquinho, contar um pouco da minha história e estou aí à disposição para a gente ter um papo legal. Esse é um papo que realmente a gente vai trazer. Como se fosse uma invisibilidade, né? Parece que não existe isso, né? Sim. Mas, Andressa, eu quero que tu fale um pouquinho o que é uma mãe atípica, porque tu vai falar da tua história, né? Uhum. Você é a mãe do João, que tem Síndrome de Down. síndrome de Down, que é 18 anos, né? Tu vai contar um pouquinho Isso. mais a história dele. Uhum. É esposa do Escobar, um grande amigo meu. Uhum. Eu quero que tu conte um pouco, assim, quem é a Andressa, né? Profissional, Uhum. e também fale um pouquinho quem é a Andressa, mãe do João. Aham. Então, a Andresa é uma mulher que passou por muitas dificuldades, assim, costumo dizer que uma história de superação, né? Eu digo que não foi fácil chegar até aqui, teve muito choro, muita dor, mas também teve muito aprendizado, né? Eu tenho 2 filhos, eu tenho a Maria Eduarda, hoje com 23 anos, vou ser vovó, Legal. já tenho uma bebezinha no forno aí, né? E tenho o João hoje com 18 anos. O João, ele tem síndrome de Down e ele tem também alguns outros diagnósticos, né? Síndrome de Down, ele tem autismo. Eu falo que o João, ele veio com um Kinder Ovo surpresa, assim, ele veio com muita deficiência, né? Ele tem síndrome de Down, ele tem paralisia cerebral leve, ele tem um autismo, né? Que a gente não pode diagnosticar como um autismo em função de tudo que ele viveu, mas trata-se como autismo porque as características são bem persistentes no João, né? E o João tem uma história de vida, assim, de muita superação. Para começar, ele não era nem para estar aqui, né? Já era para ele ter... Segundo os médicos, ele não ia chegar a 1 ano, ele não ia chegar a 2, a 3, e ele tá aí, vai fazer 18 anos esse mês. E é a nossa história, é a nossa superação, é com ele que eu aprendi muita coisa. Eu sempre digo que o João veio muito mais para ensinar do que para aprender. Nos ensinar a ser pessoas melhores, porque não tem como a gente viver tudo que a gente viveu com o João sem melhorar como ser humano, né? Aprender a olhar para o outro de outra forma. Então, o João veio muito mais para nos ensinar. E ele tá aí, a nossa história, a gente passou muito tempo dentro de um hospital, o João nasceu prematuro, ficou 1 ano e 3 meses dentro de uma UTI quando nasceu, foram 9 paradas cardíacas, aquela infecção generalizada que o adulto tem uma sepsemia, o João teve 8 sepsemia, então, tipo, não foram 10 infecções generalizadas, 8 meses em coma. Então, assim, a gente viveu muita coisa, né, com o João. Depois ele ficou em internação domiciliar mais uns 4 anos. Então, muito se lutou pela vida do João no início da vida dele. Depois a gente precisou correr atrás do prejuízo. E quando você vai ter um filho, eu já tinha a Maria Eduarda, que era saudável, sem nenhuma deficiência. Quando eu tive o João, a gente nunca espera ter um filho com deficiência, né? Ninguém espera ser uma mãe atípica. Mas aconteceu, eu acredito que tudo Deus tem propósito. E aí começou, eu digo que eu fui do luto à luta. Eu vivi o luto, né, pelo filho perfeito que não veio, né, me adaptar com todas as necessidades que o João precisava. E eu acredito que toda mãe passa por isso, cada uma tem o seu tempo, a necessidade, assim, o tempo de adaptação da situação, e depois a gente vai à luta. E eu tô na luta até hoje com o João. Tô vivendo, tô superando dia após dia. A gente já superou muita coisa, né? E eu tô aí com ele. Mas, Andressa, a gente
de ver muitas vezes o filho. Uhum. O filho que ele tem todas essas deficiências, né? Mas a mãe, o que que você teve hoje? Vamos falar um pouquinho da base. Sim. Quem é a mãe, né? Sim. Porque olhando para você hoje, eu fico olhando assim, poxa, né? Você serena, você com uma luz bacana que só quem está sentado aqui consegue ver. A gente já conversou várias outras vezes. Mas o que que você teve que tirar, que você teve que redimir, que você teve assim que muitas vezes, né? Profissão, né? Com Tinha uma certeza, profissão, um com certeza. casamento. Eu quero saber assim, o que que uma mãe atípica passa. Eu quero entender hoje, né? Falta de rede de apoio, Sim, o abandono, com certeza. a falta de sono, o cansaço, porque para uma mãe que tem, entre aspas, um filho normal, que todo mundo é normal de longe, né? Sim, é Né, verdade, é né? verdade. Mas agora, então, como que é para uma mãe atípica hoje? Como é que é uma vida de uma pessoa, de uma mãe que tem que ter renúncias, que tem Sim, que renunciar à sua própria vida, né? é, Para poder se manter com o filho. Isso que eu quero entender hoje. sim. Normalmente fala-se muito sobre o filho e esquece da mãe, né? E a mãe, ela precisa ter esse olhar. Eu costumo dizer que para se criar um filho, uma criança, a gente precisa de uma aldeia inteira, de uma sociedade inteira. E quando você é uma mãe atípica, você normalmente é a aldeia, a sociedade inteira daquele filho, né? E você não vai dar conta. A gente não dá. E a gente vai se frustrar. E a gente vai ficar muito triste e a gente vai adoecer. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu não dei conta, porque eu não consegui. Às vezes pessoas se afastam. Graças a Deus eu tenho uma família muito unida. Eu tenho amigos também muito de longa data, pessoas que não se afastaram, mas eu conheço muitas mães que, até os familiares, até pessoas familiares próximos, acabam não sabendo lidar. Eu já ouvi pessoas dizer assim, eu não vou ficar com o João porque eu não sei lidar com ele. Familiar. Tu entendeu? Então você não tem rede de apoio. A maternidade atípica, ela é muito solitária. Muito, a gente se sente muito sozinha. Muito mesmo. Então, a gente não tem com quem contar. E aí, o que acontece? Eu vou falar um pouquinho do que aconteceu comigo. Chegou uma época que eu lutei sozinha e acabei adoecendo. Acabei tendo uma depressão muito grave, né? E tive que superar essa depressão para poder dar a volta por cima. Eu falo assim, que eu superei a depressão através de Deus, né? Eu me agarrei em Deus, porque de outra forma eu não consegui. Eu vivia dopada por conta da depressão, vivia tomando muitas medicações, porque eu fui assim, ó, os médicos diziam para mim, o João não vai tirar fralda, o João não vai caminhar, o João não vai isso. E aí eu ia lá e fazia com ele e a gente conseguia superar, sabe? Tudo que eles diziam não, eu e o João ia lá e a gente conseguia. Só que chegou no momento que o João chegou no limite dele. Quando ele chegou no limite dele, eu me frustrei. E nessa frustração eu adoeci. Eu fiquei muito, muito doente, foi onde entrou a depressão na minha vida. Então, o que eu quero falar através da minha experiência é que existem muitas mães adoecidas hoje, assim como eu, no passado. E essas mães, elas precisam de um suporte, elas precisam ser vistas. A gente precisa enxergar essas mulheres, porque senão elas vão acabar ficando como eu fiquei. É muito difícil por ser solitário. A rede de apoio, às vezes, não existe nem por parte do pai. Eu conheço mulheres, o tempo que eu tive com meu filho dentro de uma UTI, eu vi homens abandonarem mulheres dentro da UTI. O filho e a mulher dentro da UTI. Às vezes o homem não tem a estrutura, alguns homens, né? Porque eu também conheço pais atípicos que são excelentes, que são parceiros, enfim. Mas a maternidade, a gente fala mãe atípica, na verdade é a família atípica. Mas por que a gente fala mãe atípica? Porque é a mãe que vai abrir mão. É a mãe que tem o amor, que é capaz de qualquer coisa, de abrir mão de tudo. Eu abri mão durante 11 anos. Quando meu filho nasceu,
Eu trabalhava numa multinacional e eu ganhava até mais que meu marido na época. E aí o João nasce com todas aquelas intercorrências e eu abro mão disso para poder cuidar do João Pedro, né? E eu me anulei. Eu deixei de ser a Andresa para ser a mãe do João Pedro. Eu perdi minha identidade. E é isso que acontece com muitas mulheres. Elas perdem a identidade e elas não conseguem mais se achar. Eu esqueci quem era a mulher do Escobar, eu esqueci quem era a mãe da Duda, eu esqueci quem era a profissional Andresa, eu larguei tudo para me dedicar para o João. E eu não consegui depois voltar, sabe? Teve toda uma terapia, como eu disse, foi em Deus que eu consegui me reconectar, né? Foi através da minha fé, da minha religião que eu consegui me conectar, mas hoje tem muitas mulheres que estão vivendo isso e não conseguem. Porque isso é até meio difícil, ela tem até um bloqueio, né? Tem um de poder bloqueio. pedir, de poder Com conversar. certeza. Baixa autoestima. Tudo. Ela não consegue se sentir como mulher, desejada, Não. tudo isso, né? Ela se coloca, literalmente, eu conheço mães que estão dentro de um casulo. Porque quando tu tem um filho, quando tu é mãe atípica, tu depende de todo mundo. Que é normal. Por exemplo, assim, uma mulher, ela ganha... Quando a gente decide, um casal decide ter filhos, a gente sabe que esse casal vai precisar ter uma estrutura. Seja da mãe, seja da avó, da tia, da amiga, da babá, né? Sei lá, da empregada doméstica, que daqui a pouco tu pode pedir. Da escolinha. Né? Da escolinha. São fases da vida. No primeiro momento de vida, o filho vai precisar da mãe. Muito mais, a gente vai precisar se doar muito mais. Depois ele vai crescendo, as coisas vão amenizando, vão vindo outras fases, depois chega que eles ficam mais dependentes, depois eles vão namorar, são fases, né? Depois vão casar, sair de casa. Só que quando você tem um filho atípico, essa fase é a mesma durante toda a vida. Tu tá toda a vida naquela primeira fase. De precisar dar banho, comida, repetir 1000 vezes a mesma coisa, entendeu? Depender o tempo todo de alguém para ficar com teu filho. Eu gostaria de fazer, às vezes, muito mais coisas, mas eu não consigo. Por quê? Porque o João depende de mim. E, às vezes, eu não tenho uma rede de apoio. Por exemplo, eu moro em Passo Fundo. A minha família toda é de Porto Alegre. Eu não tenho a minha família aqui para me auxiliar. Quando eu estava em Porto Alegre, graças a Deus, eu tinha esse auxílio. Quando eu resolvo vir para cá, que foi uma escolha, né? E graças a Deus uma escolha boa, certa. Mas eu fiquei um pouco desamparada nessa questão de rede de apoio. Entende? Então, assim, uma mulher que tem uma mãe atípica, ela muitas vezes não tem suporte. E vou dizer mais, muitas vezes não tem suporte nem emocional. Assim, porque a gente depende de uma fila. Se tu não tiver uma condição financeira boa, tu não consegue ter um psicólogo para te ajudar, um terapeuta para te ajudar. Foca-se demais no filho. E graças a Deus por isso, mas perde-se um pouco o foco da mãe, que também precisa. E a gente esquece, eu sou terapeuta, né? Então a gente esquece que mãe e filho são que nem um fiozinho, sabe um fiozinho desencapado? Se a mãe não estiver bem, o filho não vai ficar e vice-versa. É que nem uma planta, né? É que nem uma... Se a raiz não estiver bem, o fruto não vai estar bem, né? Exatamente. Se não cevar bem a raiz da planta, com certeza daqui a pouco ela morre e o fruto vai apodrecer. Com certeza. E deve ser um medo muito grande, né? E eu vivi isso na pele, Reinaldo, porque assim, no momento que eu estava adoecida, o João foi onde ele mais afundou. Quando eu renasço de novo, dou a volta por cima, reencontro a minha identidade, ele começa a evoluir de novo. Então, eu tive a prova real, eu vivi isso. Entende? Que quando eu não estava bem, ele afundou e não evoluía. Quando eu melhoro, ele melhora junto comigo. É um filho, né? É uma coisa assim que ele tenha essa conexão muito forte na mãe, né? Andressa, fala pra mim assim, então... E as mães hoje? Existe uma política pública para as mães? Existe um apoio direcionado para as mães?
Muito pouco. Como assim que hoje funciona para essas... Porque uma coisa que eu tava escutando, eu estava estudando e falei assim, e falou assim, ó, porque a mãe, ela tem que parar toda a sua vida para Uhum. poder estar com seu filho. Então, ela não pode trabalhar, ela não pode, daqui a pouco, ser uma mulher normal, né, de ter relacionamento e sair, ela não tem vida social. Uhum. E se ela entra num plano, vamos falar assim, nós temos aqui, não estamos falando sobre, mas se ela entra no INSS, por exemplo, se ela entra, daqui a pouco o filho não, ele não se encaixa. Às vezes o Uhum. filho não se encaixa em Com algumas coisas, certeza. alguns planos, né? É, E aham. se ela trabalha, ela não se encaixa também. Então, o sistema, muitas vezes, hoje, ele foi feito para não apoiar as mães É, o atípicas. sistema é falho, totalmente falho. É muito bonito no papel. No papel, eu costumo dizer que é tudo muito bonito, mas na prática é muito difícil. É muito difícil, porque, por exemplo, assim, a mulher não pode trabalhar, tá? Vamos supor assim, uma família que tem o pai e a mãe. O pai trabalha fora, a mãe não trabalha cuidando do filho. Só que o pai, ele não dá conta às vezes, muitas vezes. A gente sabe o país que a gente vive. O homem hoje em dia, ele não consegue, muitas das vezes, sozinho sustentar uma casa. E ainda mais tendo um filho que Que tem precisa de uma apoio. demanda muito maior, entendeu? Então a mulher, ela precisaria trabalhar fora para ajudar esse marido, porém, ela não tem como porque ela tem um filho dependente. Aí tu tenta entrar pedindo loas do teu filho, né, o BPC. Tu não consegue porque eles alegam que a renda do pai dá para sustentar. E não dá, gente, não tem como. A maioria das pessoas não consegue. Quando o João nasceu, só de dieta especial que ele usava era R$ 4.000 por mês. E fora uma sessão de psicologia que daqui a Mas pouco é me... R$ 400 uma sessão Com para poder certeza. pegar todos os arquétipos que se tem, né? Ó, eu tenho, deve ter, eu creio que tem no YouTube. Quando o João nasceu, eu tinha plano de saúde, eu tinha Unimed, porque eu trabalhava nessa empresa que eu falei, né, multinacional. Então eu fiquei tendo acesso ao plano de saúde, até por conta da doença do João e tal, a gente conseguiu. Aí, quando eu saí do hospital com o João Pedro, antes de sair, ele era um paciente que ele demandava muito pro plano de saúde, né? Claro. Então, quando eu tô para sair, ganhar alta com o João, iam cobrir tudo. Falaram, não, porque a gente vai cobrir tudo. Tudo que ele precisa. Quando eu chego em casa, que eu monto a mini UTI pro João dentro de casa, começaram, eu não vou cobrir isso, não vou cobrir aquilo, não vou cobrir aquilo, não vou cobrir aquele outro. Aí a gente começou, vamos pagar, porque, né, vamos pagar, e vamos. E começamos a vender tudo. A gente vendeu tudo. Tudo. Nós fomos morar um quarto e sala, assim, cozinha, sala e quarto. A sala eu fiz a UTI do João, entendeu? E aí nós tínhamos enfermagem 24 horas, porque realmente ele era um paciente entubado dentro de casa. O João respirava por ventilação mecânica dentro de casa. Então, o que acontece? As enfermeiras que estavam dentro de casa estavam vendo a dificuldade financeira. E aí o que elas fazem? Elas mandam uma mensagem para a Record e falam da situação da minha casa, né? Porque a gente estava comendo arroz e feijão direto há mais de um mês. E deu a causalidade de ser bem na semana do Dia das Crianças. Só que eu, Andresa, quando a técnica de enfermagem perguntou para mim se poderia mandar, naquela época não tinha WhatsApp assim, era um e-mail, né? O meu orgulho falou mais alto. Eu fiquei com vergonha de ir para a TV. Eu trabalhava numa multinacional, eu ganhava bem, nós tínhamos uma estrutura, nós não éramos ricos, mas nós vivíamos bem. Aí eu vou para ela diz, vamos fazer e tal, ó, só tem uma lata da dieta do João ali em cima, ela falou para mim. E eu, não, calma, velho, eu vou tentar, vai dar tudo certo e tal, não sei o quê. Aí ela fez, como ela viu que a situação estava muito grave, e eu estava sem muito, porque isso acontece muito com a gente não consegue raciocinar. A exaustão é muito grande. Então não tem raciocínio. Ela foi e fez. Quando a Record pegou e deu o retorno para ela, ela foi obrigada a me falar. E aí ela disse, ó, Andresa, faz isso, faz pelo teu filho, esquece o resto.
E aí a gente aceitou essa reportagem. Foram 3 reportagens com o João na Record. Passou até fora do Brasil, na Record News. Um advogado, ele vê a reportagem e ele se comove, me liga e diz, eu vi que tu tem home care, tu tem plano de saúde? Eu falei, tenho. Ele disse, então, vamos entrar com uma ação e vamos pedir tudo que o João tem direito, porque vocês não precisam estar pagando tudo isso aí que vocês estão pagando. E eu não vou te cobrar nada. Ele foi um presente, né? Ele entrou com a ação 20 dias depois, o João ganhava até fralda. Tudo. Até fralda. E foram 5 anos assim. A gente entrou, esse advogado entrou e conseguiu tudo. Então, o que falta um pouco também, então, é esclarecimento. Esclarecimento. Porque muitas vezes a pessoa está tão voltada para a dificuldade, para as necessidades, para a sobrevivência do filho, não, e às vezes ela esquece de todos os direitos que se tem, porque ela não tem informação. Porque ela não tem informação, aí que entra, novamente, a rede de apoio. A rede de apoio, entendeu? E aí, é isso que eu digo assim, então, nesse momento, quando acontece isso com a gente, tudo muda. A história toda muda, entendeu? E aí a gente começa a dar a volta por cima. Legal. Então, é sobre isso, assim, a mulher, ela se sente muito esgotada, o sistema não é falho, ele não ajuda como deveria. Então, falta esse olhar para as mães, falta essa dificuldade, esse auxílio emocional também, né? O emocional também precisa ser visto. Eu escutando você falar, né? Eu chego até a gaguejar, pessoal, né? Porque é muito emocionante, porque a gente começa a entender um pouquinho mais sobre... Porque se ter hoje um filho aparentemente normal, a gente imagina um filho hoje que precisa de cuidado 24 horas. Sim. Porque, na verdade, você se torna uma mãe, se torna uma equipe multidisciplinar. Exatamente. Ela se torna enfermeira, ela se torna psicóloga, ela se torna cozinheira, ela se torna cuidadora, ela se torna... Tudo, né, Andressa? Imagina a cabeça dela que ela não vai ter tempo para ela. E isso afeta muito as mulheres, né? Muito. Muito, e por isso que a maioria perde a identidade. Porque elas ficam completamente habitoladas. Porque, assim, a maioria das mulheres, eu falo assim pela minha vivência e pelas mulheres que eu conheço. Quando a gente tem um filho atípico, a gente vai estudar muito o caso e vai, de todas as formas, se envolver naquilo, até para ajudar o teu filho. Porque como o sistema é falho, tu tem que fazer. Tu tem que ser físio, fono, TO, técnica de enfermagem, entendeu? Médica, que nem eu digo. Então, a gente acaba se perdendo muito nessa questão. A gente começa a não conseguir ter o olhar que precisa ter, entende? É bem, assim, olha, só vivendo mesmo a situação para... Então, alerta para os homens. Por favor, né, os homens, temos que ter um olhar diferenciado, porque isso aí também se torna uma violência contra a mulher. Com certeza. É uma violência contra a mulher, é uma violência contra as mães. Quando o homem sai, porque existe um lado muito forte dos homens. Sim. Eu sou homem, eu posso falar sobre isso. Sim. Né? É o lado emocional e o lado racional do homem, muitas vezes. Com certeza. Né? Porque às vezes ele não consegue. Às vezes a mulher tem uma pós-parto, ela tem a crise pós-parto e já é meio difícil. Imagina a mulher pensar em sexo. É bem depois complicado. Uma mãe atípica, por exemplo, né? Ela começa a perder a identidade. Como é que funciona tudo isso? O lado como... Agora eu não vou entrar mais profundo nisso, né? É difícil a mulher ser mulher com um homem. Com certeza. Quando ela está com um turbilhão de problemas. Como é que funciona isso? Então, eu vou... Por isso que a maioria dos homens se separam, né? Porque Sim. ele não vai ter sexo, ele não vai ter a intimidade com a mulher, se torna um problema muito grande. E como fazer isso, Andressa? Como conseguir separar isso? Como conseguir organizar? Então, eu vou falar agora como terapeuta, né? O homem e a mulher, eles são totalmente diferentes um do outro. O homem, se ele tá com alguma dificuldade,
sei lá, alguma coisa atormentando ele, ele precisa da intimidade para esparecer. É uma válvula de escape, assim. A mulher não, a mulher, se ela tá com alguma dificuldade, com algum problema, ela não consegue se entregar e relaxar. Então, o homem e a mulher, eles são muito diferentes. E aí que entra o choque. Pensa como é que uma mãe, com toda essa demanda, no auge da exaustão, do limite, do cansaço físico e emocional, muitas vezes tem mulheres que não dormem. Não sabe o que é dormir 8 horas de sono, que dorme 2, 3. Eu já fui uma assim. Como que ela vai ter cabeça para estar num momento de intimidade com o marido? E é aí que entra muitas vezes a dificuldade no casamento. A maioria das mulheres e a maioria dos casais, vamos falar do pai e da mãe atípico, acaba entrando em crise no casamento por conta dessa dificuldade. A mulher sempre cansada, exausta, não tem cabeça. O homem, ele tá também dentro do problema. Normalmente o pai também tá dentro do problema, mas o pai, ele vai sair para trabalhar, ele vai falar com fulano, com ciclano, vai trocar uma risadinha com, sabe, vai sair para rua, vai esparecer. A mulher não, ela tá dentro daquela situação e daquele casulo. Ela tá vivendo aquilo 24 horas do dia. E aí lógico que ela tá mais sobrecarregada. E aí que vai vir o atrito. E aí que começam as dificuldades no casamento também. Então, isso é uma coisa que eu penso muito e sei por experiência própria, porque eu digo que também já vivi isso, né? Que muitas mulheres, muitos casais com filhos com deficiência vivem uma luta. Vivem uma luta. E a maioria das mulheres são separadas. Tipo, os maridos saíram, como eu falei, quando eu estava dentro da UTI com meu filho, eu vi homens largarem mulheres e filhos dentro do hospital. É uma luta solitária, então. Totalmente solitária. Eu digo que assim, é muito solitário, é muito sem rede de apoio. É muito viver aquilo de forma tu e Deus, entendeu? Solitário. É uma mesmo. forma muito grande essa forma, né, como tu fala, né, uma luta com luto. É uma luta com luto, é uma vida de luta solitária, é uma luta muito interna que muitas vezes elas surtam e tem medo de surtarem, porque tem o filho que vai ficar com quem tem esse medo também, né? Eu tava Hoje, pensando agora. sim, agora tu falou uma coisa, eu me lembrei. Hoje em dia a gente vê muita mãe atípica desabafando nas redes sociais e ela é julgada por isso. O que me dói é ver essas mulheres sendo julgadas porque estão desabafando. Quando tu diz assim, ó, não romantizem o autismo. Tu não tá dizendo assim, ó, eu odeio, eu ouvi uma mãe falar assim, chorando, eu odeio o autismo, porque aconteceu isso, isso, isso. Ela não tá dizendo assim, ó, eu odeio meu filho. Ela não está dizendo eu odeio meu filho, ela está dizendo eu odeio o autismo. E aí tu vai olhar ali os comentários, dói na alma de ver aquilo. Porque aquela mulher tá desabafando, tá gritando socorro nas redes sociais e está sendo julgada de forma errada. Ainda somos julgadas de forma errada. Eu vi o depoimento de uma mãe esses dias na internet que eu fiquei muito triste. Ela tentou levar o filho para uma festinha de aniversário, um filho autista. O menino teve uma crise lá e ela queria muito, ela só queria ficar na festa de aniversário, porque estava cansada de estar trancada dentro de casa com o menino. Ela só estava... E ela pegou o celular no desespero e começou a falar. Ninguém enxergou como um grito de socorro aquilo ali. Não vou dizer ninguém, porque eu acredito que eu enxerguei. Mas eu estou dentro do problema. Normalmente quem está na pele não se coloca no lugar. Quem não está na pele não se coloca no lugar. Essa mãe estava dizendo, porque eu odeio o autismo, eu odeio, porque eu passei por isso agora, meu filho fez isso, fez aquilo, e não sei o que, eu só queria. Ela diz assim, eu só queria ficar ali com a minha família e curtir o momento. Ela só queria isso.
E ela foi julgada por isso. Então eu vejo mulheres hoje que tentam ir para as redes sociais desabafar um pouco, ou que tem uma crise, né? E como essa mãe, porque foi no desespero que ela pegou o telefone e começou a gravar. E ainda são julgadas. Porque ela não estava falando eu odeio meu filho. Eu odeio isso que aconteceu com meu filho. Entende? Ela disse... O autismo pegou meu filho nesse momento. Meu filho poderia estar curtindo uma festa, uma festinha de aniversário, curtindo todas as fases dele, mas essa doença... E essa situação acaba atrapalhando ele. Acaba atrapalhando. É que nem falar, eu odeio o câncer. Quer dizer que você vai odiar o parente assim, que tem câncer? E assim, a gente não pode ser hipócrita, sabe? É que nem eu digo assim, ó. Quando a gente tem um filho especial, a gente precisa aceitar. Por algum motivo Deus mandou, a gente não sabe por que aconteceu. A gente não sabe por que essa criança veio assim. Então, a gente... Lembra que eu falei que a gente vai do luto à luta? Sim. Porque aquilo te dá uma tristeza, porque tu não queria. Por quê? Porque tu queria... Hoje eu fico pensando assim, ó, nossa, e se o João não tivesse hoje tudo que ele... né, a síndrome de Down e autismo, como ele seria com 18 anos? Eu teria outras preocupações, que é normal da idade. Estaria com namorada, se preocuparia com uma gravidez, quem sabe, indesejada, com quem ele estaria se relacionando, os amigos, né? A minha preocupação é outra. Se eu, Andresa, chegar para ti hoje e dizer aqui nesse podcast que eu penso sobre isso, eu penso, nossa, como o João seria sem a síndrome de Down, né? Eu não estou negando a doença dele, nem dizendo que eu não amo meu filho, mas eu estou dizendo assim, poxa, como ele seria? Como ele estaria hoje? Sabe? É um pensamento que eu tenho. Mas tem gente que vai ouvir isso e vai dizer, nossa, ela não aceita o filho, ó. E não é sobre aceitação. Porque é lógico que eu aceito meu filho do jeito que Deus mandou. Só que para viver isso, foram fases. Teve um processo dolorido. Teve todo um processo, entendeu? E as pessoas, elas são muito... O ser humano é muito julgador. Para tudo, né? O ser humano é muito julgador. E me dói ver essas mulheres sendo julgadas nas redes sociais. É julgada a mãe, é julgado o filho, porque Com ela também dói, a família dói, porque vê o filho sendo julgado. Se hoje, uma criança vai com um tênis, tem um certo nível de local, se ela não vai com uma roupa X, já é julgada, já é pré-julgada. Com certeza. Imagina hoje, né, uma aceitação com as diferenças. Com certeza. Né? Porque é diferente. E é preciso ter um olhar para essas mulheres, sabe? Por isso que eu falo assim, toda vez que eu vejo alguém tendo um olhar para nós, assim, eu admiro e eu me emociono, porque a maioria das pessoas não tem esse olhar. Hoje, na minha igreja, tem um culto de mães atípicas, onde é um culto menor, mais curto, porque sabe-se que a mãe normalmente vai ter que levar o filho, porque não vai ter com quem deixar, entende? Essas mulheres vão ser ministradas ali, vai ter pessoas que vão cuidar daqueles filhos. E não pensa que na minha igreja são pessoas que sabem tudo sobre autismo e síndrome de Down ou paralisia. Não, são pessoas que só estão com o coração aberto e disponível. Eu vou ajudar, eu vou fazer, eu vou tentar. E quando tu tenta, dá certo. Quando tu vai com amor naquilo que tu vai fazer, dá certo. Então, hoje, essas mulheres conseguem ir ali, chegar e ser ministradas, ter um tempo, sabe? Isso é tão assim, ó, ter um tempo para elas. Um tempo assim, ó, eu vou ouvir, eu falo da igreja, né? Porque, como eu falei, eu sou cristã, e essas mulheres também, vamos falar sobre suporte espiritual também. Porque a gente precisa também, entendeu? Então, tipo assim, essas mulheres conseguem ser ministradas ali, os filhos estarem bem cuidados junto delas, entendeu? Bem cuidados ali para elas poderem ter esse momento com Deus, sabe? Falta esse discernimento, assim, ó, de enxergar as dificuldades que essa mulher passa. E é legal ter esse momento com Deus. E agora eu vou entrar num assunto com você, né? Uhum. Eu sei que, é lógico, né, junto com o Instituto Campeões da Vida, tivemos, né, essa união, né? Sim.
de trazer esse suporte, por exemplo, de criar o núcleo das mães atípicas, o núcleo social, né? Das mães atípicas do Rio Grande do Sul. Uhum. Me fala um pouquinho mais como é que veio, como é que tu tá tendo a visão, porque você é coordenadora hoje, né? Sim. Isso, o que que isso vem trazer de benefício para todas essas mães? Então, eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite, né, para fazer parte desse projeto. Me emocionou muito, que nem eu digo, porque toda vez que eu vejo alguém ter um olhar diferenciado, assim, para nós, me emociona. E eu agarrei isso como uma oportunidade, porque assim, eu sempre tive muita vontade, é a minha causa, é a minha luta. Eu como ninguém sei o que é estar desse lado aqui, ser uma mãe atípica. Então eu quis, eu falo que eu nasci para ajudar pessoas, né? Que eu tenho essa função de ajudar pessoas. Então, com certeza eu peguei a oportunidade para mim, porque eu vou estar ajudando mulheres que eu sei o que elas passam. Eu sei o que elas vivem. E eu sei quanto elas precisam desse suporte. Porque, como eu falei, fala-se muito dos filhos e a mãe. E quem é que cuida de quem cuida? Né? Quem vai cuidar de quem cuida? Muitas vezes não tem. E eu conheço mães atípicas, eu conheço irmãs atípicas, porque ficaram com a responsabilidade depois da morte da mãe e do pai. Eu conheço tios que adotaram também, porque o pai e a mãe morreram. Então, tem muitos familiares que precisam desse suporte. E eu fiquei muito feliz com o convite, né? E eu estou disposta a fazer pelo projeto, eu estou disposta a lutar por isso. Peguei essa causa e quero ajudar, quero me colocar à disposição para estar na frente desse projeto, para estar coordenando, para estar fazendo tudo que tiver ao meu alcance, para que essas mulheres possam ter esse suporte. Já tenho muitas coisas assim na minha cabeça borbulhando, né? Desde o dia que aconteceu o convite, pensando em coisas que eu já tinha pensado no passado, até tinha escrito no papel, né? Já tinha escrito, e que hoje eu penso que eu posso estar colocando em prática. É uma honra, assim, é uma satisfação saber que eu vou poder estar ajudando, né? Porque é muito importante, sim, a gente fala sobre a intimidade dela, né? De ter um momento, de ter uma rede de apoio. E rede de apoio é isso. Daqui a pouco tem a parte da igreja lá, que muitas vezes, né, fica lá 40 minutos, mas é 40 minutos que ela está sabendo que o filho está sendo bem cuidado e ela consegue ter essa tranquilidade. Com certeza. Dentro do núcleo social e das mães atípicas, daqui a pouco vai ter também, num final de semana, que ela vai poder deixar o filho com certeza com pessoas que ela sabe, né? Esse é o meu maior, assim... digamos, a capacitação dessas mães para dentro desse próprio trabalho, né? Vamos dar um spoilerzinho, daqui a pouco falar umas duas questões, porque ela precisa também, daqui a pouco, seja para jantar com o marido, para sair com os filhos e ter alguém que possa cuidar de uma forma legítima. Exatamente. Esse filho dela, né? Isso era uma coisa que eu sempre pensei, porque, como eu falei, eu vivo na pele, né? Por exemplo, a minha filha casou, tá fazendo a viginha dela, né? E glória a Deus por isso, ela tá lá, né? Só que ela era minha rede de apoio. Então, hoje eu não tenho rede de apoio. Às vezes eu quero fazer um passeio com meu marido um final de semana, minha filha também tem um outro compromisso. Eu não tenho familiares aqui, né? A minha família não tá aqui. Então, eu não, às vezes até eu vou deixar algo registrado aqui. Nem pagando a gente consegue. Nem pagando. Nem pagando. Já aconteceu de eu estar me indicar uma moça para cuidar do João, eu estar negociando com ela, combinando assim para fazer uma entrevista, viu e tal. E aí na minha ânsia, né, porque a gente já tem o pé atrás, eu falo assim, ela tá tudo certo. Não, eu vou aí, vamos conversar e tal. E eu digo, viu, eu só queria te falar uma coisa, o João porque eu pensei, ela vai chegar aqui e vai ver que o João é especial, né? Então eu já queria assim, sabe, antecipar. Ele tem síndrome de Down, tá? Mas ele é bem tranquilo, porque quem conhece o João sabe, o João é um amor. O João, ele é mais fácil, às vezes, de cuidar do que criança pequenininha, sem nada, vamos supor, né? Atípica. Típica, no caso, entendeu? E aí a pessoa dizer, tá, viu? Mas eu acho que não vai dar.
eu lembrei que eu tinha isso, isso e isso. Isso já aconteceu. Então, às vezes, nem pagando, entende? Então, eu sempre pensei nessa questão, assim, ó, de fazer algo para essas mulheres, para nós, que a gente pudesse ter um descanso e ter um lugar para deixar os filhos no final de semana ou num dia só. Hoje eu vou, sei lá, vou passar o dia fora. Hoje só eu e meu marido, porque por que muitos casamentos terminam? Porque não tem tempo um para o outro. O casamento em si, vamos falar de um casamento normal, um casamento não um casamento típico. O casal já precisa de um tempo um com o outro. Ele precisa fazer. Gostei disso, sabe? Típico e não atípico. É um casal que precisa também, né? Tem filhos pequenos, ele também precisa. Se tu não cuidar do outro, não tiver um tempo só para ele, vai acabar, né? Então, tipo assim, ó, a gente também precisa. E aí, quando tu não tem um filho, quando tu é um casal típico, tu pega, paga ou deixa com o parente e vai fazer né? A gente não tem muitas vezes essa opção. Então, eu penso num lugar onde os pais possam largar tranquilo, sabendo que ali vai ter pessoas preparadas para cuidar, que não vai ter, porque tem muita gente, a maioria não tem condições de pagar alguém para ficar com os filhos. E a maioria também não tem a competência de ficar cuidando também Exatamente. Essas crianças. Exatamente. Estar nesse lugar. Exatamente. Então precisa também estar tendo uma capacitação, uma profissionalização para esse tipo de trabalho, esse tipo de cuidados, esse tipo de olhar. Exatamente. Então eu penso num lugar, uma casa, né, estruturada para receber essas crianças e vou lutar por isso. Isso é algo que está dentro do projeto, né? E eu quero lutar por isso. Tá. E você vai ter um grupo do WhatsApp por isso aí, né? Vai ter um grupo, vai começar a criar essas situações, né? Com certeza. Mas assim, ó, o que realmente, assim, ó, se hoje você fosse falar para várias mães hoje que estão hoje assistindo você, o que você diria para elas que fez com que você superassem, fez com que você estivesse hoje aqui lutando também por elas? O que eu diria? Eu diria para elas que elas não estão sozinhas, eu quero lutar por isso. Eu sei que não é fácil, melhor do que ninguém, mas que elas precisam virar a chave também. A gente precisa virar a chave também. Porque o que acontece? Quando a gente passa muito trabalho, muita dificuldade, a gente tem que cuidar com vitimismo. Porque a gente começa a ser muito vítima da nossa história. Eu costumo dizer algo assim, ó, que é bem impactante, tá? Eu deixei de ser vítima da minha história e passei a ser protagonista. Bonito isso aí, hein? Eu passei a ser... Bonito isso aí, né? Passei a ser muito protagonista da minha história. Pode falar de novo? Eu vou anotar essa. Deixar de ser vítima para ser a protagonista da sua história. E como é que consegue fazer isso? Largando o vitimismo e começando a dar a volta por cima. Tipo, literalmente dar a volta por cima. Parar de colocar empecilhos, de se vitimizar, de dar um jeito de fazer. Porque o que acontece com a mãe atípica? Ela começa a se colocar dentro de um casulo e depois ela não consegue sair desse casulo. Aí tu começa a pensar assim, vem pensamentos pra ti assim, ó. Ai, porque eu sou a mulher mais infeliz do mundo, porque todo mundo pode sair, eu não posso, porque todo mundo pode fazer, eu não posso, porque todo mundo, sabe? E daí o teu filho acaba virando um fardo, e uma criança atípica, ela não é um fardo. Quem torna eles um fardo, muitas vezes, somos nós. Somos nós que tornamos o fardo grande. Não é fácil. E a culpa? Tem isso aí também? Com certeza. Fica se culpando daqui a pouco. Opa! Tipo assim, quando o João nasceu, ficou eu e meu marido. O marido assim, mas a síndrome de Down dele veio de ti ou veio de mim? Não, mas eu não tenho ninguém na minha família. Não, mas eu também não tenho na minha família. Tá, mas e tu tem lá
fulano com um retardo mental, mas tu também tem lá o retardo. Tu entendeu? Começa aquele jogo, né? Parece. Você lembra aqueles desenhos que se tinha Sim. o anjinho e o diabinho do lado, botando na mente pra ter o lado de discórdia, assim, né? A gente queria achar um culpado. Pra tirar a culpa da gente. Sim. Entendeu? Não foi tu, não faz tu, não veio Veio de ti, veio não sei o quê. Sendo que, na verdade, isso não é, sabe, não importa. O fato já aconteceu, já tá ali. E a gente precisa lutar, dar a volta por cima. E nada melhor do que criar redes de apoio. Com certeza. Ter um raciocínio melhor, né? Com certeza. Eu tô falando tudo isso porque você hoje trouxe pro Campeões Cast, principalmente esse mês das mães, hoje, no dia 8 de maio, né? Uhum. Um assunto que eu me sensibilizei, né, Samuel? Eu acabei me sensibilizando porque a gente está trazendo... Isso aqui está sendo um aviso até para a sociedade. Uhum. Isso aqui está sendo uma aula, uma instrução para que você consiga olhar o ser humano de uma forma, com um olhar diferente. Com certeza. Né? Porque o julgamento se tem. Com certeza. Eu sempre digo uma frase, né? Deus vê teu coração, mas as pessoas olham aquilo que você veste, aquilo que você fala, Exatamente. olham a sua aparência, né? E daqui a pouco olham uma criança e olham uma mãe e não vê o que eles estão passando naquele momento, ao invés de perguntar e estarem juntos. Né? Com certeza, é que nem a gente vê na rua, às vezes, as crianças fazendo fiasco, né? O autista numa crise, porque existem 2 tipos de crise do autismo, tá? Existe o shutdown e o meltdown. Shutdown é o autismo, é a crise que o meu filho tem. Quando ele sai pra rua e ele recebe muito estímulo sensorial, o cérebro dele desliga. É como se a chave caísse. Sabe a chave de luz? Caiu. Ele apaga, mas ele não apaga de dormir. Ele tá acordado, o cérebro apagou. Ele não consegue caminhar, trava as pernas. Ele fica com o olhar pra cima, parece que ele tá meio que convulsionando. Tu pode chamar ele, tudo, ele não vai te responder. Quando o João era pequenininho, fazia essas crises, eu tava no mercado com ele. Fez a crise, eu pegava ele no colo, terminava minhas compras e eu ia embora. Hoje, se ele tem a crise, eu tenho que largar tudo, ligar para alguém e pedir socorro. Por quê? Porque ele é um homem do meu tamanho, quase. E aí eu tenho que pedir, moço, pelo amor, por favor, o meu filho teve uma crise agora, tu consegue pegar ele no colo e colocar ele no banco ali que eu vou ligar para pedir pro meu marido vir me buscar? E o shutdown e o meltdown é a crise do fiasco. Recebeu muito estímulo, o corpo entra em crise e eles começam a gritar, se bater, se morder, se dar tapa. E às vezes a pessoa vê isso na rua e julga. Todo mundo para e fica assim, ó. E a mãe ali naquela situação? E o familiar ali naquela situação? Tem muita gente que não sai por conta disso. Tem muita mãe que se coloca num casulo porque prefere ficar com o filho ali do que passar vergonha na rua. Ser julgada na rua. Ser julgada na rua, né? Ser julgada na rua. E as pessoas têm que entender, penso que o sistema tem que entender, que às vezes você não vai ter horário por causa disso. Você não tem horário. Não tem. Você não vai ter, digamos assim, muitas vezes, né? Você trabalhar numa empresa, quantos chefes de empresa vão entender que daqui a pouco o teu filho pode ter uma crise e a qualquer momento te chamar? Por exemplo, já aconteceu de eu estar saindo para um compromisso e na hora que eu tô saindo para o compromisso, meu filho entrou na crise. E eu ou chegar atrasadíssima ou não ir. Tu acha que uma pessoa que tem uma empresa, ela vai conseguir dizer, tá, viu, fulaninha, hoje tu fica em casa. Tu fica em casa hoje, né, não precisa vir porque eu sei como é que é a situação. Eu tenho uma empresa hoje eu sou empresária. Eu, Andresa, se tivesse uma pessoa hoje dentro do meu quadro de funcionário, uma mãe atípica, eu saberia entender.
porque eu passei pela situação. Eu saberia dizer para ela, não, fulano, eu sei como é que é, viu? Eu vou tentar te ajudar, hoje eu sei, tu entende? Só que quando é supérfluo para ti, quando é algo que tu não conhece, tu não vai ter esse olhar. Muito difícil a pessoa que vai ter o olhar, que vai entender. Então, é sobre isso, sabe? A gente nunca pode, assim, ó, a vida de uma mãe atípica é assim, ó, a gente nunca sabe como vai ser o nosso dia. Tu nunca sabe como vai ser. Se o teu filho vai acordar bem, se ele vai querer... Por exemplo, hoje de manhã, meu filho não foi para pai. Por quê? Porque eu não consegui tirar ele da cama. Eu não consegui tirar o João da cama hoje. Ele tá forte. Ele é um homem. E ele simplesmente tava com sono e queria ficar dormindo. E eu dizendo, João, vamos para pai, João, vamos para pai. E ele ali, desmaiado. Não levantou para ir para pai. E eu vou fazer o que se eu não tenho força com ele? Tu entendeu? Não é uma criança, um jovem, não é a mesma coisa que um jovem de 18 anos que tu vai tirar da cama e dizer, viu, fulano, vai pra escola. E ele vai dizer, ai, mãe, eu só queria dormir mais um pouquinho e tal. Não, escola. O João não tem esse entendimento. Ele não tem esse entendimento, eu tenho que ir pra escola. Então, ele não consegui tirar. O que eu fiz? Eu disse, bom, eu não tenho o que fazer, né? Eu não tenho força com ele, não vai para a escola, não tem como ir. Então, não é só força, é força física também. É força física. Eu tô com o meu joelho arrebentado, tô com um problema no joelho, da força que eu faço com o João, às vezes. E a terapia também, às vezes, não é terapia fora do horário convencional. E aí se torna difícil para uma mãe ter uma profissão. Com certeza. Se torna difícil para ela poder fazer suas coisas. Então é uma realidade totalmente que tu tá trazendo hoje, um esclarecimento. Isso aqui eu posso falar uma coisa para você, tá? Dessa. Vou chamar de Dessa, né? Pode ser. Me chama. Todo mundo te chama assim, né? Todo mundo me chama. É um esclarecimento social. É um esclarecimento social. Isso aqui hoje, esse podcast, Samuca, né? Nós estamos aqui na RedRec hoje, nós estamos trazendo uma aula para pessoas que hoje não conhecem uma realidade de uma mãe e de uma família, o que se passa. Com certeza. Porque muitas vezes focam, muitas vezes no filho, como você já falou, mas não focam muitas vezes na mãe, o que ela está passando, porque ela é uma pessoa que também tem sonhos. Com certeza. É uma pessoa que tem sonhos, tem desejos, tem vaidade, gostaria e às vezes é esquecida. Vive nas sombras de uma sociedade, né? Com certeza. Normalmente essa mulher é dependente do homem, né? Tu imagina eu que trabalhava numa multinacional, ganhava mais que o meu marido, aí fico 11 anos dentro de casa, né, sendo sustentada por ele, e tá tudo bem, tá tudo certo. Não é que o homem, né, faz parte, o homem até tem que sustentar a mulher e tal. Só que para mim era muito difícil, porque eu sempre fui independente desde novinha, trabalhei fora desde os 14 anos. Então eu abro mão de tudo isso para me dedicar ao João. E hoje eu olho para trás e digo assim, poxa, ainda bem que eu fiz tudo isso, né? Porque nós vencemos, nós estamos vencendo. O João já é um vencedor, porque não era nem para ele estar aqui. Às vezes, quando ele está um pouquinho... Porque assim, isso é muito normal. Caminha-se 10 passos e às vezes do nada vai se voltar uns 3. Hoje eu já sei que está tudo certo voltar 3 passos. Mas antigamente os 3 passos acabava comigo. Entende? Então eu sei que eu vou caminhar com ele, que às vezes eu vou voltar e tá tudo certo, eu não vou entrar em desespero por isso, porque depois a gente recupera, ele recupera, sabe? É tudo uma maturidade também que a gente vai aprendendo. Hoje quando eu vejo as mães, eu até falo assim para as mães, calma, vai passar. Vai passar. Essa fase de tu não conseguir ir numa festa de aniversário, porque eles têm muita sensibilidade. Por exemplo, o autista, ele tem muita sensibilidade auditiva, né? Que atrapalha muito. Meu João é assim. Ele ama música, mas
Em casa, na TV de casa. Se ele vai, por exemplo, vou dar um exemplo da igreja, porque eu sou, né, como eu falei, que eu estou sempre na igreja, o som muito alto, né, há um tempo atrás, ele entrava em crise. Ele já ficava assim, ó. Hoje não, hoje ele vai na igreja, ele consegue ficar um culto todo, ele consegue dançar ouvindo louvor com batida de bateria, que antes para ele não dava. Então eu sempre digo assim, ó, calma, vai passar. Eles vão crescendo, eles vão amadurecendo, vai passar. Só precisa ter... E a palavra-chave para uma mãe atípica, eu sempre digo assim, ó, o que eu mais fui trabalhada na minha vida foi a paciência. Porque tu tem que ter o triplo de paciência. Porque todo dia tu vai repetir a mesma coisa, tu vai falar a mesma coisa, tu vai ter que voltar, caminhar 10 passos, voltar 3, e ter paciência para voltar mais 3 de novo, entendeu? Então, a palavra-chave é paciência. A gente precisa ter muita paciência para poder lidar com essas situações. E, às vezes, eu vejo mães típicas, né, reclamando dos filhos. Ai, fulano, cala a boca, não aguento mais ouvir tu falar. Poxa, eu queria tanto ouvir meu filho falar. Eu queria tanto ouvir um eu te amo do João. Sabe? Eu não tô julgando essa mãe. É porque ela não sabe o que é ter um filho com deficiência. Mas, às vezes, eu ouço isso e eu digo assim, cara, agradece a Deus, teu filho tem saúde, né? Tá falando, tá... São coisas assim que a gente gostaria e não tem e vê o outro reclamando. Sabe? Então... Andressa, quero dizer uma coisa para você, tá? Que bom estar hoje fazendo esse podcast com você, no mês do Dia das Mães. Sim. Eu sei que a gente tem uma conversa longa aí, né? Sim. E eu sei que, com certeza, hoje, isso vai estar trazendo para a sociedade, porque isso aqui vai ficar eternizado. Sim. Um vídeo vai ficar eternizado. E eu quero agradecer você hoje, sabe? Quero agradecer por toda essa mensagem, tudo que você veio compartilhar da tua intimidade, da tua vivência. E com certeza, assim, ó, muitas mães hoje assistindo este episódio do Campeões Cast vai se emocionar muito com a sua história. E vai valorizar muito mais a sua vida também que se tem, né? Amém. Porque é uma valorização de vida, né? Sim. E eu quero agradecer muito a você por esse momento. E gostaria que você deixasse uma mensagem final, não só para as mães, porque eu acho que as mães, elas têm já essa necessidade. Mas uma sociedade, né? Para as pessoas típicas. Sim. Eu olho para alguma câmera, alguma coisa? Pode olhar para cá. Pode olhar para cá. Então, eu queria dizer que é possível ser feliz na deficiência do filho. É possível sim, porque felicidade é uma escolha. A gente escolhe ser feliz. E se você, nesse momento, está passando, você mãe especial, vou falar primeiro para as mães especiais, se você hoje se identifica com a minha fala, se você hoje vive a situação que eu estou comentando aqui, ou algo parecido, você não está sozinha. Você não está sozinha. Eu quero dispor, eu quero ajudar, eu quero poder compartilhar contigo, eu quero poder a gente sentar, achar soluções para que você possa ter uma vida melhor, para que você possa ter uma qualidade de vida melhor. Porque sim, a gente pode ser feliz mesmo diante das dificuldades que a gente tem com os filhos. Se até um pai, uma mãe típico tem dificuldade com o filho, né? Hoje, por exemplo, que nem eu falei, o meu João hoje, eu tenho outros medos em relação ao João Pedro, né? Que é a questão da deficiência dele, mas hoje um pai e uma mãe com um filho típico, ela tá com medo do filho com quem vai se relacionar. Então, pai e mãe, eles têm medo, seja atípico, atípico, não são fases. A gente tem medo dos filhos nas fases que eles estão, principalmente numa fase, vamos dizer, de 18 anos, né? Mas que é possível, sim, é possível a gente se unir e conseguir dar a volta por cima, conseguir superar situações que hoje podem estar te colocando para baixo, e que eu estou disponível para vocês
para poder estar ajudando. E para a sociedade no geral, eu queria pedir que vocês tivessem um olhar diferenciado, que vocês conseguissem olhar o ser humano. Às vezes você está julgando essa mãe, você não sabe como foi o dia, como ela passou, o que ela viveu. Que você pudesse olhar para essa mãe sem julgamento e principalmente ser rede de apoio. Seja rede de apoio. Se você puder hoje, sabe o que você faz hoje? Se você conhece uma mãe hoje atípica, liga para ela. Liga para ela e diz: fulana, eu posso te ajudar? Será que eu posso ficar com teu filho? Será que o teu filho ficaria comigo? Tu tá precisando de alguma coisa? Porque já aconteceu de eu estar internada com meu filho dentro do hospital e não estar sem comer. E eu não tô falando isso aqui para causar, ai, coitadinha, não. Eu já estive no hospital com meu filho não ter como sair para comer e não receber uma ligação de alguém para dizer: deixa que eu fico com o João aí para te alimentar. Vai ali, ó, 10, 15 minutos comer um cachorro quente na esquina que eu fico com ele. Eu já teve internações do João que eu fiquei 3 dias sem banho, porque não tinha ninguém para ficar com ele para eu tomar banho. Então, seja rede de apoio. E rede de apoio para qualquer pessoa, mas principalmente para essa mulher, porque ela precisa. Ela precisa. E como eu sei como ela precisa. Então, hoje eu te desafio a... Se você conhece uma família atípica, uma mãe especial, chama ela e ofereça ajuda e seja rede de apoio. Acho que é isso que eu tenho para falar. Que bom, que bom. Vamos então cuidar de quem cuida e vamos ser rede de apoio para uma família típica. E hoje eu encerro o Campeões Cast no mês de maio, mês das mães, homenageando todas as mães típicas desse nosso Brasil. Muito obrigado.